vasos imperfeitos. No momento que nós estamos numa vida de pecado, no momento que nós estamos com a nossa vida completamente distante dos caminhos de Deus, se eu for abrir aqui para cada um falar numa determinada área da sua vida, todo mundo aqui está com a situação financeira tudo bem, todo mundo aqui está com um casamento maravilhoso, né? Os filhos estão todos convertidos, todos os familiares estão convertidos, ninguém tem enfermidade na família. Se eu for perguntar aqui, é claro que todo mundo vai falar, não, aqui tem um problema, cada um tem um problema. Então esses problemas são como se fossem uns vasos que estão com defeitos. Esses vasos precisam ser quebrados, né? Pessoas da nossa família, pessoas com quem a gente convive, são vasos imperfeitos, nós somos vasos imperfeitos, e em determinados momentos da nossa vida, esses vasos precisam ser quebrados e ser refeitos. E a palavra de Deus está cheia de exemplos de homens que foram usados por Deus, vasos imperfeitos que foram quebrados, e nem assim, por serem defeituosos, Deus deixou de usar esses homens. Então, para a minha vida e para a sua vida nessa noite, a palavra é essa: se considere um vaso imperfeito que precisa ser quebrado e ser feito novamente. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês de um vaso imperfeito na Bíblia e que foi tremendamente usado por Deus é Noé. Um homem que foi de uma forma grandiosa usada por Deus, que passou um grande período da sua vida evangelizando, tentando construir a arca e pregando para aquelas pessoas. Ele era tido naquela época como um homem louco, né? E o período da construção da arca, os teólogos, o pastor Elias e o pastor Walter, que são, né, profundamente têm conhecimento na área teológica, esse período durou mais de 100 anos, né? Então você imagina um homem de 100 anos falando: olha, se convertam, venham para Jesus, porque vai vir um dilúvio aí. Já pensou a pessoa durante 100 anos falando isso? E as pessoas zombando da cara dele? Então, esse homem foi designado para essa missão. Ele era tido como um louco. E em um determinado momento da vida desse homem, a palavra de Deus diz em Gênesis 9:20, que Noé, o texto da Bíblia diz que era um homem temente a Deus, que andava com Deus. Noé, em um determinado momento da vida dele, ele planta uma vinha e embriaga-se. E depois da manguaça, vamos dizer assim, não sei como é que é o termo, aqui lá no Paraná é manguaça, quando o cara enche a cara de cachaça é manguaça, né? Noé, ele enche a cara de cachaça e fica nu na frente dos filhos. E a nudez naquele contexto era uma coisa terrível, né? Tanto é que um dos filhos vai e protege ele com a capa. Então Noé, ele enche a cara, é um homem que andava com Deus, foi designado para construir a arca, pregou durante muitos anos. Em determinado momento da vida dele, ele se embriaga e fica nu na frente dos filhos. Mas nem por isso Deus deixou de usar a vida de Noé. Nesse momento que ele encheu a cara, se transformou num alcoólatra, naquele momento na presença dos filhos, Deus quebra aquele vaso, faz um vaso novo, e ele continua a missão dele de pregar a palavra, de construir a arca, e de lá para cá veio a genealogia, veio as gerações chegando até nos dias de hoje. Então Noé, um homem que andou com Deus, encheu a cara e embriagou. E eu, assim como o Robson e como outros aqui, durante 30 anos eu fui escravo da bebida. Eu tenho 2 filhos, um de 25 anos, um de 23 anos, que mora em Camboriú. E eu tenho pago o preço até hoje. A minha conversão é nos últimos 5 anos. E por ter sido uma influência negativa para os meus filhos, por eles terem me visto bebendo várias vezes, hoje eu pago o preço. Meus filhos não são convertidos, eu tenho orado, eu tenho orado no dia, eu tenho jejuado, para que Deus transforme a vida dos meus filhos como transformou a minha vida. Mas Deus fez com que eu fosse um vaso restaurado, que continua restaurando, e me deu um filho. O Eduardinho tem 5 anos. E ele nasceu num lar em que nunca ele viu um copo de bebida e ele nunca vai ver. Então, glória ao Senhor. Então Jesus, ele entra na nossa vida, Deus entra na nossa vida, ele nos quebra e começa a fazer um vaso novo. Então, o primeiro exemplo na vida de um homem que conhecia Deus, mas que teve um momento de quebra, foi Noé. E se embriagou. Isso é um fato negativo que está registrado na Bíblia. E se está registrado na Bíblia, é a primeira citação que fala sobre o perigo do álcool. Talvez dentro da sua casa. Hoje você está bebendo socialmente e tem um menininho daquela idade ali, está vendo o pai beber. Ele não sabe se a bebida vai fazer mal para ele ou não. E às vezes a gente incorre no erro de toma um pouquinho aqui, a espuminha da cerveja. Isso você pode estar iniciando seu filho para ter uma vida de alcoolismo no futuro. Então não faça isso. Eu fiz isso e estou pagando o preço até hoje. Amém? O segundo exemplo, meus irmãos, de vasos que precisam ser quebrados e restaurados e continuar sendo usados por Deus, é o seguinte: Moisés, um homem que foi responsável para conduzir o povo de Deus durante um longo período. Esse homem que poderia ter desfrutado de uma vida de mordomia, né, no palácio, ele abre mão de tudo isso para ir conduzir o povo de Deus. Mas Moisés era uma pessoa
correta, perfeitinha, não tinha pecado? Não. Em um determinado momento da vida, a história relata, e essa passagem está em Êxodo 2:11. Moisés, em um determinado momento, vê a briga de dois homens, ele se sente ofendido porque um dos homens era da raça dele, lá do povo dele. Ele vai lá, toma as dores de um, mata um dos homens e esconde o corpo. Se fosse no dia de hoje, era homicídio e ocultação de cadáver. No mínimo uns 30 anos de cana. Nem por isso Deus deixou de usar Moisés. Ele cometeu assassinato, mas ele foi restaurado. Ele foi um vaso quebrado e Deus falou: olha, você vai usar, eu vou te usar, você vai conduzir o meu povo para fora dessa vida de escravidão do povo do Egito. E em Deuteronômio 34:10, a palavra de Deus diz que no tempo de Moisés não se levantou um profeta como ele. Em Deuteronômio 34:10. Vamos para um outro exemplo. Em relação a essa questão de homicídio e assassinato, nós temos um testemunho. O pastor Walter conhece, o pastor Elias também. O pastor José Fabrício, que é o nosso pastor da Igreja Central, ele foi convertido dentro da cadeia. Porque antes de conhecer Jesus, ele cometeu um crime. Isso a gente está falando porque é o testemunho, quando o testemunho passa a ser público, a gente pode usar, né? A gente tem a permissão para usar isso. Nosso pastor, né, carregou muita mágoa, muita ira no coração dele, porque o pai dele foi assassinado, e ele então tira a vida de um homem, mas depois dentro da cadeia ele se converte. E hoje é uma bênção que é o ministério do pastor Walter, conhece o testemunho do pastor José Fabrício. Exatamente, a conversão dele aconteceu dentro da cadeia, é o trabalho que o Niltinho faz, levar a palavra, porque aqueles que estão lá, para nós que estamos aqui fora, muitas vezes olhamos eles com os olhos que não tem mais conceito, mas para Deus, a palavra de Deus, tem um ditado que diz que pau que nasce torto, não, o filho do carpinteiro consegue. Jesus. Amém. Amém? Então, para aqueles que estão lá dentro, tem conserto. Então, gente, a palavra de Deus está repleta de exemplos de homens que foram restaurados, vasos que foram quebrados, feitos novamente para continuar. Né? Talvez a sua vida, no determinado momento, como está dizendo aqui, como alguém já disse aqui hoje, talvez você está falando: não tem mais jeito para a minha vida. Tem. Basta você querer abrir seu coração. São vários os exemplos. Outro exemplo que eu gostaria de citar aqui para vocês, esse é muito interessante. Abraão, né? Em Gênesis, no capítulo 12, 11, Abraão, num determinado momento, a época era Abrão ainda, né? Ele sai com a esposa Sarai, né? Depois que conhece Sara. Num determinado momento, ele vai para uma certa localidade e, com medo de ser morto naquela localidade, ele entrega a própria mulher para Faraó. Você não quer, irmã? Dizendo, mentindo, né? Olha, você vai dizer que você não é minha esposa, que você é minha irmã. Eles vão olhar para você, você é bonitona, então eles vão preservar a minha vida. Num determinado momento, Abraão, ele entrega a mulher, mentindo, não foi só uma vez, um pouquinho mais para frente ele faz a mesma coisa, 2 vezes, ele mente com medo de morrer. Você pode ter mais, Abraão não é o pai da fé? Só que naquele determinado momento, ele era um vaso e precisava ser quebrado e restaurado. Depois lá na frente, ele dá a maior prova de todos os homens de fé, por isso que ele é chamado pai da fé, ele entrega o próprio filho para morrer. Então, Abraão, né, o livro de Hebreus depois relata esse homem como um dos heróis da fé, sacrificando o próprio, chegando no momento em que iria sacrificar o próprio filho, e Deus vê realmente a fé do coração desse homem. Então, num determinado momento, Abraão, ele mente, entrega a mulher dele, o texto é muito claro. O faraó leva Sarai para o palácio, e imagine o que ele fez com ela. Eu já ministrei essa palavra em algumas ocasiões em que tinha mulher. Eu perguntei: quem é que teria coragem de casar? Qual mulher teria coragem de casar com Abraão? Nenhuma mulher queria, porque em determinado momento ele ia entregar, como entregou Sara. Mas lá na frente Deus usa esse homem como exemplo para as nossas vidas, como pai da fé. Então, a Bíblia relata essas coisas para que eu e você tenhamos consciência de que quando nós erramos, quando nós nos tornamos um vaso com rachadura, Deus quebra esse vaso e começa a moldar e fazer um vaso novamente. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós temos que cada vez mais se aproximar do caráter de Jesus. Amém? Amém. Vamos para outro testemunho aqui, outra pessoa da Bíblia. Nós estamos passando por homens, todas as passagens que eu estou citando aqui, todos esses exemplos estão na Bíblia, tá? E então, para dizer que eu e você, todos nós que estamos aqui nessa noite, temos falhas, temos problemas, temos rachaduras, somos vasos de que o oleiro, que é Jesus, pode restaurar. Amém? Um segundo exemplo, mais um exemplo aqui que eu gostaria de dar. Um homem que foi totalmente restaurado é Saulo. No capítulo 9 de Saulo, no capítulo 9 de Atos, onde acontece a conversão de Saulo,
Em um determinado momento, ele persegue os cristãos, ele arrasta mulheres, arrasta crianças e joga no cárcere, mas em determinado momento esse homem encontra com Jesus e o brilho da luz de Jesus é tão forte que esse homem cai, né, de joelhos e ele se converte. Ele se converte e no determinado momento que ele se converte, ele era um vaso e esse cheio de rachadores porque perseguiu o povo de Deus, mandava matar o povo cristão. Então nesse determinado momento ele é quebrado, ele é refeito. E o ministério de Paulo a gente não precisa falar muito, né? Ele enfrentou naufrágios, ele foi apedrejado, ele foi preso. Os teólogos mais estudiosos aí dizem que cada lugar, por exemplo, se Paulo viesse pregar hoje aqui em Caçador, o primeiro lugar que ele ia conhecer é a cadeia. Em todo lugar que ele ia na cadeia, ele disse que lugarzinho que ele levava, porque ele sabia que ia ser preso. Por onde ele passava, ele era preso. Então, em nenhum determinado momento ele desistiu de continuar pregando o Evangelho. Então foi um vaso restaurado e usado. É por isso que nós estamos estudando agora, lá em Santo Antônio, sobre o livro de Atos e as cartas paulinas. E se esse homem não tivesse essa ousadia e permitir que Deus o quebrasse, fizesse de novo, o Evangelho não teria chegado até nós nos dias de hoje. Amém? Então Saulo também é um exemplo para a minha vida e para a sua vida. Vai me monitorando no tempo aqui, porque radialista não tem noção do tempo, vai falando até, viu, Robson? Então, vamos para mais um exemplo. Pedro. Você pode estar pensando, puxa, mas Pedro também teve seus defeitos? É claro que teve, é uma passagem que todo mundo conhece. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mesmo participando do ministério de Jesus, andando com Jesus, a Bíblia relata, lá em Mateus 26, 69, que Jesus alertou ele, olha, essa noite ainda você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E foi dito e feito. Esse homem foi tremendamente usado por Deus, mas em um determinado momento da vida dele, ele era um vaso imperfeito, com rachadura, que precisou ser quebrado, restaurado, para depois servir e ter o seu ministério da forma como foi. E nem por isso, por ter negado Jesus 3 vezes, ele deixou de ser usado. Às vezes nós caímos, nós cometemos erros, falhas, pecamos, nós pedimos perdão e Deus continua nos enviando para a obra. Deus tem propósito para a sua vida. Se você está aqui nessa noite, como já foi dito, é porque Deus quer te restaurar e quer usar na obra dele. Num determinado momento que Pedro e João iam ao templo, uma passagem bastante conhecida, um coxo na entrada do templo pedindo esmola. Esse coxo ele olha para Pedro, aquele mesmo que negou Jesus, mas depois de ter recebido o poder do Espírito Santo, aquele coxo olha para Pedro e fala, me dá uma esmola. Ele fala, eu não tenho nem ouro, não tenho nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Ele tinha um poder do Espírito Santo sobre ele tinha muita fé. Ele pega na mão daquele coxo, levanta aquele coxo, e aquele homem sai andando, pulando, dando glória a Deus. Então o homem que negou Jesus 3 vezes, depois recebe o poder do Espírito Santo, vai fazer o seu ministério, e tem o poder até para, através do Espírito Santo, através de Jesus, de fazer com que um coxo voltasse a ter movimento e voltasse a ter uma vida de testemunho, de dar glória a Deus. Então Pedro também foi um vaso que precisou ser quebrado e restaurado. Só falei aqui de personagens masculinos, né? Mas tem também mulheres que tiveram suas vidas transformadas. E às vezes nós temos relacionamentos, né, com pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que também, mulheres que precisam ser quebradas e restauradas. E a Bíblia também cita exemplos assim. A vida da mulher que foi pega em adultério, em João 8,3, essa mulher foi pega em adultério, e na lei, né, como estava relatado na lei de Moisés, essa mulher tinha que ser apedrejada. E em um determinado momento Jesus fala, aquele que não tiver a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém daqueles homens que estavam ali acusando aquela mulher teve coragem de atirar a pedra. Sabe por quê? Todos tinham pecados e às vezes aqueles que estavam querendo tirar a pedra já tiveram até um caso com aquela mulher. Então como é que eles iam cometer esse ato de apedrejar aquela mulher, sendo que eles também eram pecadores? Essa mulher, em um determinado momento em que Jesus diz para ela, quem é que está te acusando? Cadê aqueles que estavam com as pedras? Não tem mais ninguém aqui, bom, eu também não te acuso, então vá e não pegue mais. Então Jesus dá uma oportunidade para essa mulher e ela tem a sua vida transformada. Mulher samaritana, ela vai em um determinado local para buscar água e tem um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que os samaritanos, os judeus, nos comunicavam. E essa mulher samaritana, a Bíblia fala que ela já tinha passado por 5 relacionamentos. E o 6º que ela estava tendo também não ia bem. Jesus fala, esse que você tem também não é teu marido. Então essa mulher também vinha de uma vida completamente de problemas, né? E aí Jesus fala para essa mulher,
pede água para essa mulher e fala: eu tenho água, e a água que eu te dou é água que nunca mais vai te dar sede. Essa mulher, é interessante nessa história que essa mulher vai até aquele local para buscar água, e quando chega lá, ela larga o cântaro e volta para falar com os samaritanos. Ela não queria buscar água, mas a água que ela precisava não é a água que nós estamos vendo aqui. A água que ela precisava, a fonte de água era Jesus. E quando ela encontra com Jesus, essa mulher que era samaritana, que se comunicava com os judeus, ela vai e fala para os samaritanos, e através do testemunho dessa mulher, os samaritanos vêm e são convertidos e passam um grande número, dentro do texto diz, né, em João, que aceitaram Jesus e passaram a ter uma vida com Jesus. Essa mulher teve também a vida restaurada. Só mais 2 exemplos aqui de homens que foram restaurados, né? Mais um exemplo aqui. Zaqueu, um publicano, um homem que tinha uma posição social, né, financeira tranquila, publicano, cobrador de impostos. Esse homem, mesmo tendo muito dinheiro, passava por uma crise existencial, porque ele tinha, o texto diz que ele tinha vontade de conhecer Jesus, e sabendo que Jesus ia passar por um determinado local, ele vai na frente, sobe em cima de uma árvore para ver onde Jesus ia passar. Por que ele subiu na árvore? Porque ele era baixinho como eu, anãozinho mesmo, então tinha muita gente no local, então ele tinha que subir na árvore para ver onde Jesus ia passar. Em um determinado momento, Jesus passa naquele local, o desejo de Zaqueu era conhecer Jesus, quer dizer, eles não se conheciam, mas Jesus chega no local e olha para cima e demonstra a sua onisciência e fala assim: ô Zaqueu, desce daí. Mas se eles não se conheciam, como é que ele chamou Zaqueu pelo nome? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que você está pensando agora, Deus sabe qual é a área da sua vida que está precisando ser restaurada, qual é o tipo de vaso que você é, que está precisando ser quebrado e sendo feito de novo. Então, num determinado momento, Jesus encontra com Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, hoje eu quero entrar na sua casa. E quando Jesus entra naquela casa, o texto diz que há salvação. O que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida é salvação. O que nós estamos fazendo aqui hoje só tem um objetivo: é a salvação e a vida eterna. E a salvação e a vida eterna só vem através de Jesus. Aquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós estamos viajando por vários lugares aí. Semana que vem nós já estamos agendados para estar em São Paulo. E vocês podem estar pensando, né? As nossas famílias, as nossas esposas, os nossos filhos entendem a importância de que é ter uma vida restaurada. Porque num dia como hoje, num sábado como hoje, nesse exato momento, nessa hora, eu já estava completamente embriagado, o Tino também, né? O Robson talvez também já estaria embriagado, ele vindo. E nós estávamos longe dos nossos lares. Hoje nós estamos longe dos nossos lares, mas as nossas esposas sabem onde é que nós estamos e o que é que nós estamos fazendo. Então a paz está no coração delas, porque a salvação entrou na nossa casa, como entrou na casa de Zaqueu. Então, meus irmãos, cada um de nós aqui tem uma área que precisa ser restaurada. Às vezes é casamento, às vezes é vida financeira. Eu, de 5 anos para cá, um homem chamado pastor Fernando pôs a mão em minha cabeça e orou sobre a minha vida, pedindo para que Deus me desse a sabedoria de José, para que eu pudesse acertar minha vida financeira. Neste mês de outubro agora, eu estou me libertando de todas as minhas dívidas. Todas as minhas dívidas. E penso uma pessoa que tinha um carro bom, uma condição financeira boa, mas que era completamente desgarrado dos caminhos do Senhor, nem conhecia a palavra de Deus. Nos últimos 5 anos Deus vem restaurando, né? Tinha carro financiado, tinha papagaio, empréstimo no banco, ainda tem algumas dívidas que precisam ser saldadas, mas ainda vai chegar o momento certo que Deus vai dar a direção para como é que eu vou agir nisso. Mas as principais dívidas, financiamento de carro, coisas erradas, bebida, boteco, vida de promiscuidade, tudo isso Deus foi limpando, mas foi um processo de 5 anos. E Deus vai restaurando. Casamento, Deus restaurou meu casamento, Deus esperou eu sair do vício do álcool, né, durante 30 anos, e Deus então restaurou a minha vida, me tirou do vício do álcool, restaurou meu casamento. Depois de 13 anos de casado, Deus me deu um filho, 5 aninhos tem o Eduardinho hoje, que nasceu nesses últimos 5 anos. Ele nunca viu um copo de bebida, nunca vai ver. Isso é muito importante, porque eu estou pagando o preço dos meus filhos mais velhos de um outro relacionamento. Eu não era casado, né? Hoje sou casado há 18 anos, e ter esse filho foi um presente que Deus deu depois de uma vida transformada. Mas Deus esperou. Primeiro, eu saí do vício do álcool para realmente construir um lar de verdade. Talvez você tenha na sua vida um problema com o alcoolismo, talvez você tenha um problema na sua vida, no casamento que está passando por um momento difícil da sua vida, talvez a sua vida financeira não anda bem, talvez você está desempregado. Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas eu sei que você neste momento está se sentindo um vaso com uma rachadura, e quando o vaso está com rachadura, a gente só tem que ter
a humildade de pedir para que Deus, que Jesus, olha, quebra esse vaso, faz um vaso novo, eu quero ter uma nova história de vida, eu quero ter uma nova vida contigo, Jesus. E aí você vai começar a experimentar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E esse é um processo gradativo. Não pensa que você vai vir para Jesus, as coisas vão melhorar do dia para a noite. É um processo lento e às vezes pode ser dolorido, né? Porque a vida com Jesus envolve renúncia, esforço, e você tem que ter compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Porque se tem determinadas áreas da sua vida que estão completamente destruídas, se você não vier para Jesus, essa área vai continuar destruída. Vai continuar se enganando até por últimos dias da sua vida. Mas se você vier para Jesus, Ele restaura, Ele faz um vaso novo, seja qual for a área da sua vida. Eu só gostaria de finalizar aqui com um texto que está no livro de João. E o nosso principal objetivo, gente, aqui é falar de uma palavrinha que é o pano de fundo da Bíblia. Todo esse livro aqui, de Gênesis a Apocalipse, o pano de fundo da Bíblia só tem um objetivo, que é a salvação, a vida eterna. Se você entender isso, o que significa a vida eterna, a nossa vida não se limita a esse mundo aqui. Você pode ter carro, você pode ter casa, isso não é proibido. Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus, se você for obediente a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você resume a sua vida só nas coisas desse mundo aí fora, nós somos miseráveis. Nós temos que ter a nossa confiança, o nosso foco na salvação da vida eterna. E esse texto, se você não guardar nada daquilo que foi dito aqui nessa noite, guarde esse texto no seu coração. Livro de João, no capítulo 6, no versículo 37, a palavra de Deus diz assim, 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode passar a sua vida toda neste mundo sem conquistar a casa que você sempre sonhou, sem conquistar o carro que você sempre sonhou, sem ter a condição financeira que você sempre sonhou. Você pode passar a sua vida tentando isso, e você pode não conseguir isso, mas você também pode ter as bênçãos de Deus neste mundo, as promessas de Deus. A palavra de Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas o nosso foco não pode estar no material, nas coisas desse mundo. Temos que trabalhar para dar o conforto para a nossa família. Nós temos que pensar realmente no melhor para a nossa família. Mas se o foco principal não for Jesus, não for a salvação, nada que vai conquistar nesse mundo vai ter valor. Amém? Eu gostaria que você, no seu lugar, ficasse de pé, para a gente ter uma momento de oração. Nosso irmão vai estar dedicando aqui. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus hoje mostrou para a gente que homens que foram quebrados, vasos que foram quebrados, restaurados, foram usados por Deus. E você nessa noite está tendo um desafio na sua vida. Deus nos trouxe aqui hoje. Amanhã vai continuar falando na escola dominical, através do testemunho do nosso irmão Milton. À noite, com o testemunho do Robson, com a pregação do Robson. E o principal objetivo de tudo isso aqui vai ser o foco. É a salvação. O ministério de homens dessa igreja, Giovanni, né? Pastor Walter, Pastor Elias, todas as pessoas que dedicaram a sua vida, estão dedicando a sua vida para que você encontre realmente a verdadeira felicidade, a felicidade plena que consiste em ter uma vida com Jesus. O principal objetivo, Senhor, nesta noite é que esses homens entendam que eles estão sendo desafiados, chamados para que tenham realmente uma vida diferente daqui para frente. Você pode continuar no mesmo estilo de vida que você está tendo hoje, mas o desafio para você, Deus está desafiando você nessa noite, para que você tenha uma postura diferente e que diga assim: Senhor, tem uma área da minha vida que não está legal, então me quebra e faz de novo. Porque foi assim na vida de homens da Bíblia, tem sido assim na vida de homens com seus ministérios no dia de hoje, e vai continuar sendo assim durante todos os dias da existência dessa humanidade.
só existe dois grupos de pessoas: aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e têm a vida eterna e têm as suas vidas transformadas, e aquele grupo de pessoas que não aceitam Jesus e vão caminhar para a morte física e para a morte espiritual. Então a pergunta para você nessa noite: você quer ser um vaso restaurado, transformado? Você quer permitir que Deus transforme a sua família, transforme a sua casa, transforme a sua vida? Você quer permitir que Jesus use você como um vaso restaurado, que ganhe almas para Jesus aí fora? Tem pessoas nesta noite, aqui na cidade de Caçador, que estão perdendo suas vidas, vão perder suas vidas. Estatisticamente isso é comprovado nos finais de semana, onde as pessoas vão para as festas, para as bebedeiras e acabam morrendo sem conhecer Jesus. O desafio para você é: eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ser um vaso novo, eu quero usar a minha boca dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, onde eu convivo com os meus amigos. Eu quero ter esse desafio e quero ter uma vida com Jesus. Eu quero ser transformado. E aquilo que nós falamos para vocês aqui é a realidade. Jesus já transformou as nossas vidas, os nossos casamentos, nos livrou do vício do álcool, está restaurando nossa vida na área financeira. E essa experiência que nós temos, nós compartilhamos com vocês, porque nós queremos isso também nessa noite. Feche os seus olhos. E se você deseja que de repente nós façamos uma oração especial para você, se você sentir no seu coração, você pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando nesse sentido. Mas não fique na liberdade, fique aí mesmo no seu local, porque a nossa oração nesse momento é esta: